Vamos lá, pessoal? Então, continuando aí o nosso assunto de sinais e sistemas, hoje a gente começou, já que eu vou passar pelos slides todos, definição de sinais e de sistemas, né? Tamanho de sinal, operações com sinal, deslocamento temporal, escalamento temporal, reversão temporal e operações combinadas. A gente classificou os sinais, contínuo e discreto no tempo, analógico e digital, periódico e não periódico, energia e potência, determinístico e aleatório, e aí a gente começou a falar de alguns modelos úteis. Aí a gente falou do degrau unitário, né, que a gente já tinha falado até antes um pouquinho, onde você tem um sinal que vale 1 para t maior ou igual a 0 e vale 0 para t menor do que 0, né? Esse sinal é interessante porque a gente pode usá-lo para descrever matematicamente as funções, né? Então a gente viu, por exemplo, quando tiver uma coisa assim, ó, né, que é o pulso retangular, se isso aqui for um T1, isso aqui for um T2, a gente sabe que esse pulso de altura 1, ele vai ser U de T menos T1 menos U de T menos T2. Nesse caso aqui vai ser U de T menos 2 menos U de T menos 4, certo? E aí, usando esse pulso retangular, né, e os intervalos onde o sinal muda, né, a gente consegue descrever o sinal. A gente chegou a fazer isso aqui? Chegou, né? A gente viu que isso aqui era uma reta T e que isso aqui era uma reta menos 2t mais 6, não é isso? Né? E aí a gente viu que se a gente fosse descrever matematicamente o sinal usando a função degrau unitário, era só escrever t, que multiplica u de t menos u de t menos 2, mais menos 2t mais 6, que multiplica u de t menos 2 menos u de t menos 3. Legal. E aí, a gente parou no degrau unitário. Eu falei, a gente vai agora parar porque o impulso unitário é uma função mais complicada e justamente a gente está entrando na aula de hoje para mostrar, né, o que é o nosso impulso unitário, tá? Então, a primeira definição, né, que houve para o impulso unitário é essa que vocês estão vendo aí, né? O impulso unitário é uma função que vale 0 para todos os sinais de todos os valores de t. Todos os valores de t, com exceção t igual a 0, porque, notem, ele vale 0 para todos os t's diferentes de 0. E em 0? Em 0, você não pode falar que ela vale infinito, porque uma coisa não vale infinito, pode tender a infinito. Mas a verdade é essa, que ela tende a infinito, certo? E ele fala o seguinte, ó, que a integral, ele não fala isso, que tende a infinito, ele fala que vale 0, e que a integral de menos infinito até mais infinito do delta de t dt vale 1, tá? Essa é a primeira definição, né? Basicamente, né, eu aqui estou dizendo quais são, né, os intervalos onde essa função é definida. Então, ela é definida em todos os t's diferentes de 0, e ela vale 0. Né, e ele fala que a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t dt vale 1. Na verdade, quando eu falo isso, né, lembra que integral a gente pode escrever assim, ó. Como é a integral de menos infinito a mais infinito, a gente poderia escrever assim, ó. Integral de menos infinito até 0 menos de delta de t dt, mais integral, isso aqui é cálculo, né? De 0 menos até 0 mais de delta de t dt, mais integral de 0 mais até infinito de delta de t dt. Todo mundo concorda? Simplesmente peguei, dividi a integral em 3 partes, é uma soma. Concordam comigo?
Só que essa parte aqui, ó, ela vale zero. Porque zero menos não é zero. É zero, né, tendendo a zero pela esquerda. Certo? E como a função vale zero para qualquer t diferente de zero, isso aqui vale zero. Tá? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou escrevendo aqui. Estou mostrando que ele definiu fazendo a integral de menos infinito a mais infinito, mas ele poderia ter feito a integral de zero menos até zero mais. Que é o único lugar onde o delta de t existe. É de zero menos até zero mais, ou seja, em zero, basicamente. Né? Aqui também, isso aqui vai valer zero. Então, escrever isso para o delta de t, eu podia escrever dessa forma aqui, mas fica muito técnico, muito matemático. Então, ele escreve lá, de menos infinito a mais infinito. Mas poderia escrever dessa forma. Né? Quando você faz uma integral de menos infinito até mais infinito, você não, por exemplo, integral de menos infinito até mais infinito de alguma coisa, vai ser o quê? Vai ser integral de menos infinito até o ponto A de alguma coisa, mais a integral do ponto A até o ponto B de alguma coisa, mais a integral de B até mais infinito de alguma coisa. Tá? Teorema fundamental da integração. Integração é uma soma. Né? Dividir em 3 intervalos. Tá? Então, uma maneira de enxergar também é isso. Falar que é integral de zero menos a zero mais. Né? Outra maneira de enxergar isso é você usar um modelo para a função delta. Um modelo interessante para a função delta é esse aqui que vocês estão vendo no quadrinho seguinte. Ó. É como se fosse... Esse é um modelo bem interessante. Ó. A função delta é como se fosse essa função aqui. Ó, que ele chama de delta epsilon de t. Tá? Que função é essa, delta epsilon de t? Ah, isso aqui é delta, tá, pessoal? E isso aqui também é delta. Qual é a diferença? Aqui um é o delta minúsculo, outro é o delta maiúsculo. Tá? Legal. O delta epsilon de t é essa função que vocês estão vendo aqui. Como é que essa função ela é definida? Ela é definida assim, ela vale zero para t menor do que menos epsilon sobre 2 e vale zero para t maior do que mais epsilon sobre 2. Estão vendo o gráfico? E entre menos epsilon sobre 2 e mais epsilon sobre 2, ela vale 1 sobre epsilon. Está vendo aí? Todo mundo vendo aqui? Ó, para cá ela vale zero, para cá ela vale zero, e aqui, entre o intervalo, ela vale 1 sobre epsilon. Legal? Beleza. Olha só. Qual é a integral dessa função? De menos infinito até mais infinito. Quanto vale numericamente a integral dessa função? Qual é a definição de integral, né, que vocês usam lá? Logo que, cara, vamos usar a integral para calcular o quê? Calcular a área, não é isso? Sobre a curva, né? Sobre a curva, né? Embaixo da curva, não é isso? Qual vai ser a área dessa função? Não vai ser a área desse retângulo aqui? Certo? Quanto é que é a largura, a base? Epsilon. Certo? Vai de menos epsilon sobre 2 até mais epsilon sobre 2. Quanto é que é a base? Epsilon. Qual é a altura? 1 sobre epsilon. Multiplica. Vai dar quanto? 1. Então, preste atenção. Essa função é parecida com a definição, pelo menos uma parte dela é igual à definição de delta, né? Como assim? Ué, ela é parecida com a definição de delta porque a integral de menos infinito até mais infinito... Vocês concordam que a integral de menos infinito até mais infinito de delta epsilon de t dt, onde delta epsilon de t é essa função que vocês estão vendo aqui embaixo, é igual a 1? Certo? Qualquer que seja epsilon. Como é que você faz essa função virar o degrau unitário? Né? Essa função delta epsilon de t. Você diz que o delta de t é o limite quando esse epsilon tende a zero de quem? De delta epsilon de t. Concordam comigo? Quando o epsilon tender a zero, né? O que vai acontecer?
aquele intervalo vai tender a zero, vai tender ao próprio ponto, né? Menos epsilon sobre 2 até mais epsilon sobre 2 vai tender a zero. E quanto é que vai tender o valor de delta epsilon de t quando epsilon tende a zero? O valor vai tender a quanto? Fala, 1 sobre epsilon, quando epsilon tende a zero, tende a quanto? Infinito, certo? Então, por isso que ele normalmente, quando representa, ó, o delta de t, ele representa colocando uma setinha aqui, tá? Isso é o que a gente chama de 1 delta de t, certo? Notem, vocês podem ter 2 delta de t. E aí, como é que você representa 2 delta de t? Quando você representa 1 delta de t, você coloca uma setinha e esse tamanho aqui na escala do desenho, ele vai ser 1. Se fosse 2 delta de t, você continuaria colocando uma setinha aqui, 2 delta de t, só que esse tamanho vai ser quanto agora? 2, tá? Legal? O delta de t é uma função qualquer, se você dobra ele, você dobrou o infinito, não tem problema. É porque, na verdade, eu não estou dobrando o infinito, eu estou dobrando um valor que tende a infinito, tá dando para entender? Ok? É óbvio que esse valor que tende a infinito, se você dobra, ele dobra também. Ou seja, continua tendendo a infinito, tá? Mas para representar você usa 2, 3, 4 e assim por diante, tá? É simplesmente uma multiplicação. Por que isso a gente usa? Vocês vão ver mais tarde, daqui a pouco, que a derivada, por exemplo, do degrau unitário é essa função que a gente chama de impulso unitário. Mas se tiver 2 degraus, aí vai ser 2 impulsos, porque, né, constante vezes função, a constante você não deriva, você só deriva a função. Não é isso que a gente faz? Ok? Está dando para entender pelo menos a ideia do degrau do impulso unitário, não é? Eu não vou chegar ainda não demonstrei que é a derivada do degrau, não. Né? Parece ser, mas ainda não demonstrei, tá? Eu vou demonstrar. Então a primeira ideia é essa. Essa ideia é muito boa de você associar ao impulso unitário. Por quê? Porque aí, por exemplo, vocês lembram o que é uma função par? Né? Se vocês lembram, a função par é uma função simétrica em relação ao eixo vertical. Então, usando esse cara como base para definir a função impulso unitário, fica fácil, né? Se a gente usar ele, que dá para perceber que isso é uma função par, porque ela é simétrica em relação ao impulso unitário. Tá? Ok? Simétrica em relação ao eixo vertical. Legal? Então, o impulso unitário, ele tem essa função, né? Aí você fala, por que essa função é usada? Na verdade, ela tem uma série de propriedades que fazem com que a gente utilize ela em sinais sistemas, né? Então, uma propriedade interessante a gente já vai ver agora, tá? Vocês entenderam aqui a definição. Entender a definição, né? É só entender mesmo, porque ele está definindo, eu não estou provando nada. Definiu, certo? Primeiro definiu, falou que vale 0 para qualquer t diferente de 0 e fala que a integral vale 1 quando você integra de menos infinito até mais infinito. Aí eu dei uma função que a gente pode usar para aproximar essa função impulso unitário. Qual é a função? É o delta epsilon de t. Onde esse epsilon aqui, quando você faz ele tender a 0, fica igual ao delta de t. Todo mundo entendeu isso? Legal. Então vamos ver essas duas propriedades aqui. Na verdade, a primeira propriedade do impulso, qual é? A primeira propriedade do impulso é a seguinte. Desculpa. Se você pegar um impulso e multiplicar por uma função qualquer, o resultado é o valor daquela função no ponto 0 vezes o impulso. Não entendi. Vocês vão entender rapidinho. Olha só. Pega duas funções quaisquer. Função x de t e função y de t. Vamos pegar essa função aqui, vai de menos 1 até 1. E vamos pegar essa função aqui, vai de menos 2 até mais 2. Tá? Como é que a gente multiplica essas funções? A gente multiplica em todos os valores, não é isso? A gente multiplica os valores delas em todos os valores. Certo? Vamos supor que isso aqui vale 1. Né? O
que vai acontecer aqui? Vamos fazer essa função diferente, a de cima. Ó. Quer ver? Vamos fazer assim, essa função aqui. Ela cresce assim. O que vai acontecer? Quando você multiplicar a função de baixo pela função de cima, o que vai acontecer? A função de cima, que ia de menos infinito até mais infinito, quando eu multiplicar pela de baixo, né, o que vai acontecer? Ela vai ficar igual? Não. A multiplicação vai dar uma coisa assim, ó. E ela vai parar aqui, concordam como que ela vai parar aqui? Por que ela vai parar aqui? O que vai acontecer com a função para t maior do que 2? Vai ser 0. E para t menor do que menos 2? Vai ser 0 também, certo? Por que isso acontece? Porque o y de t para t maior do que 0 vale, para t maior do que 2 vale 0 e para t menor do que menos 2 vale 0, certo? Você multiplica as duas, só existe onde as funções existem, certo? Onde a função delta de t existe, o único lugar que ela existe. Em que ponto ela existe? Vamos ver a definição aqui. Ela vale 0 para t diferente de 0. Ela existe em t igual a 0? Existe. Quanto ela vale? Não sei, tende a infinito. Mas ele existe, não existe? Para t diferente de 0, ela não existe. Certo? Sim? É a definição dela. Então, o que vai acontecer? Se eu multiplicar a função delta de t para uma função qualquer, o único ponto da função que vai sobrar dessa função qualquer, qual é? É o φ do zero. Φ é a função. Φ é uma função qualquer. Ó. Essa função aqui é uma função qualquer. Não sei qual é. Certo? Então, por exemplo, ó, se eu pegar essa função aqui, ó, φ de t igual a 2t mais 1. Certo? 2t mais 1. Legal? O que vai acontecer? Se eu pegar ela e multiplicar φ de t por delta de t, o que vai acontecer? Qual é o único ponto onde a função 2t mais 1, qual é o único ponto onde a função delta de t existe? 0. Certo? Então, o que vai acontecer? O único ponto onde essa função φ de t vai ter importância para mim é no ponto t igual a 0. Quanto ela vale em t igual a 0? Quanto a função φ de t vale em t igual a 0? Vale, vamos botar aqui, φ de 0, digamos assim. Mas quanto é que é φ de 0? Nesse caso, vale quanto? 1, certo? Então, ó, o que vai acontecer? Se eu fizer φ de t vezes delta de t, dá φ de 0 vezes delta de t, que na verdade dá quanto? Dá 1 vezes delta de t. Então, essa função aqui, que é 2t mais 1, que multiplica delta de t, na verdade, quando eu faço essa conta, se eu quiser fazer, eu posso dizer que ela vale quanto? Simplesmente delta de t. E se fosse, por exemplo, essa função aqui, ó, t ao quadrado sobre 2 mais 2t mais 2 que multiplica delta de t. Ia dar quanto? E quanto é que vai dar essa conta aqui? Vai dar quanto? Delta de t? Não. Vai dar quanto? 0 é a nota. Vamos lá, se você falar que é 0. É 2 delta de t. Quanto é que é aquela função em t igual a 0? 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 2. Quanto é que sobra? 2. 2 vezes delta de t. Pessoal, isso é a função φ de t. Essa é a função delta de t. Quando você multiplica qualquer função do tempo pelos delta de t, ele extrai, né, o valor da função, dessa função em t igual a 0 e multiplica por delta de t. Notem, o delta de t continua existindo. Estou multiplicando duas funções. Só o que sobra é o quê? É o valor da primeira função em t igual a 0 vezes o delta de t.
Essa propriedade pode não parecer muito importante, mas ela serve para facilitar o que a gente vai mostrar aqui agora. Ó. O que acontece, né, quando eu faço o seguinte, quando eu pego uma função qualquer, delta de t, e multiplico por delta de t menos t grande. O que é delta de t menos t grande? O que é delta de t? Não é esse cara que fica aqui assim? Que tem altura 1, tem uma setinha para cima, né? Em t igual a 0. Vamos supor que t grande seja um número qualquer. O que seria o delta de t menos t grande, um número qualquer? Vocês já aprenderam isso. Delta de t é uma função do tempo. O que acontece com a função do tempo quando eu diminuo um valor t grande para qualquer? Ela o quê? Fala. Desloca para direita. Então, o que acontece? O que é delta de t menos t grande? É igualzinho ao delta de t, só que ao invés de ser o delta de t em t igual a 0, é o delta de t aonde? Numa distância t. Então a gente escreve aqui que é delta de t menos t grande. Tá? Onde essa função delta de t menos t grande, ela existe? Aonde? Em que ponto do eixo t ela existe? Onde delta de t, esquece o t menos t grande, onde delta de t no eixo dos tempos existe? Em 0. Onde delta de t menos t grande vai existir? Em t. Em t. Certo? É em t. Concordam comigo? Em t grande, digamos assim. Eu estou falando em t, não, mas é em t grande, tá? Em t grande. T sozinho é o t pequeno. É em t grande. Concordam comigo que é t grande? Então, o que acontece? Se eu pego o delta de t e desloco, né? O que acontece? Eu pego e eu desloquei ele. Então, deixa eu pegar aqui tá melhor aqui. Tem aqui o delta de t, ó, deslocado, que a gente chama de delta de t menos t grande. Se eu pegar esse cara e multiplicar, por exemplo, uma função aqui, ó, qualquer, multiplicar o de cima pelo de baixo, o que vai acontecer? Onde esse cara existe, o de cima? Ele só existe nesse ponto t. Concordam comigo? Quando eu multiplicar o de cima pelo de baixo, só vai sobrar da função de baixo o valor dela em que ponto? Em t. Certo? Isso aqui, na verdade, só vai sobrar esse ponto. Esse ponto aqui, vou chamar isso aqui de φ de t, né? Essa função. Esse ponto aqui nada mais é do que o quê? Do que φ de t grande. Tá? Certo? Se quiser usar o t0 aqui para ficar mais claro, o φ de t0, por exemplo. Tá? Ok? Ou seja, quando você multiplica um delta de t deslocado pela função, aparece o quê? Qual é o resultado dessa multiplicação? Qual é o resultado dessa multiplicação? Dessa função por essa função. Nada mais é do que a função de cima, que multiplica o φ de t0. Certo? É a função de baixo, naquele ponto t0, vezes o delta de t. O delta de t não some. Certo? Só multipliquei o de cima pelo de baixo. Ele não some. Ele continua na multiplicação. Ele não some. Ainda não entendi para que você vai usar isso. Vocês vão entender já já. Tá? Mas vocês entenderam que quando eu tenho o delta de t sozinho e multiplico por uma função qualquer, sai o valor da função no ponto 0, certo? No ponto 0, vezes o delta de t. Entenderam isso? Se eu tiver o delta de t deslocado para a esquerda ou para a direita, para a esquerda ou para a direita, e multiplico por uma função qualquer, sai o quê? Sai o valor daquela função
naquele ponto que você deslocou para a direita ou naquele ponto que você deslocou para a esquerda, vezes o delta de t deslocado. Certo? É essa propriedade aqui de baixo. Ó. Estão vendo? Propriedade de cima é só para o ponto zero, propriedade de baixo é para um ponto t0 qualquer, um t grande qualquer. Ficou entendido isso? Pô, cara, não estou entendendo onde é que você quer chegar. Calma, que essas ideias aqui são complicadas, mas no final eles dão resultados práticos. Então vamos lá. Vamos lá para o resultado prático. A gente já aprendeu o quê? Que delta de t, de φ de t, delta de t é igual a φ de zero, delta de t. E aprendeu que φ de t vezes delta de t menos t grande é igual a φ de t grande, delta de t menos t grande. Certo? Ou seja, se você pega o delta de t e multiplica por uma função qualquer, dá o valor da função qualquer vezes o delta de t. Se você pega o delta de t deslocado para uma função qualquer, dá o valor daquela função que você tem, né? Deslocado, não deslocado, mas valor naquele ponto onde você tem o delta de t, vezes o delta de t naquele ponto. Legal. Olha só. Faz a integração, primeiro caso, faz a integração de delta de t vezes φ de t dt. De menos infinito a mais infinito. Ele pode fazer essa integração? Pode. É uma função? É. Vou integrar de menos infinito a mais infinito. O que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar, vou botar aqui antes de fazer o resultado final, não vai dar isso aqui, ó. Por quê? A gente viu no resultado anterior que φ de t, delta de t, é φ de zero, delta de t. Não é? Não é? Então só estou substituindo. Vou substituir o φ de t, delta de t, por φ de zero, delta de t. Certo? Posso fazer isso? Posso. φ de t, delta de t não é φ de zero, delta de t? Vocês entenderam por que é isso? Porque só existe naquele ponto? Legal. Então eu vou substituir. Beleza, o que é a integral de φ de zero, delta de t, dt? φ de zero depende do tempo? É um valor, não é? Constante, não é? É o valor da função no ponto t igual a zero, não é? Depende do tempo? Posso tirar da integral? Posso. Não posso tirar da integral? Posso, tirei, ó. Olha para cima que vocês estão vendo lá, fora da integral. Ok? Mas espera aí. Essa integral do lado direito aí, por definição, vale quanto? Por definição, quanto é que vale isso? Vale 1. Então quer dizer o seguinte, ó. Se eu pegar o delta de t e multiplicar pela função e integrar de menos infinito até mais infinito, o que sai é o valor da função no ponto o quê? Zero. É o φ de zero. Ou seja, é uma amostra da função no ponto zero. Concordam comigo? Então, essa função delta de t, a gente também chama de função amostragem, né? Ela tem amostragem. Ela faz uma amostra. Como assim? Notem, não é só a função delta de t. Você tem que multiplicar pelo delta de t e depois integrar. Como você vai fazer isso na prática, não importa agora. Você tem uma função qualquer, você tem um sinal qualquer. Se você multiplicar pelo sinal impulso unitário e pegar essa multiplicação integral de menos infinito até mais infinito, o que sai da caixinha lá, você tem isso, você tem um sinal qualquer, φ de t. Aí você coloca numa caixinha, essa caixinha aqui sai φ de t, delta de t. Aí você coloca em outra caixinha que integra, sai integral de menos infinito até mais infinito, de φ de t, delta de t, dt. E finalmente, isso aqui é o quê? É o φ de zero. Ou seja, se você fizer isso, não importa como a gente vai fazer isso matematicamente, mas se você fizer isso, né, você consegue o valor da função no ponto t igual a zero. Vocês concordam comigo que se eu deslocar o delta de t para onde eu quiser, para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 10.000, para o ponto menos 3.000, o ponto que eu quiser, e fizer a integral, ele vai me dar
na saída dessa integral, o valor da função φ naquele ponto? É a propriedade de baixo. Estão vendo? É a propriedade de baixo. Concorda que é a propriedade de baixo? Tá? Então, ele vai pegando e vai deslocando o delta. Se deslocar o delta uma unidade para a direita, o que vai sair quando eu integrar φ de t vezes o delta de t menos t1, que é o quê? É o 1. É o φ de 1. Se eu deslocar 2 unidades, vai ser o φ de 2. Se eu deslocar 2 unidades para a esquerda, vai ser o φ de menos 2. Se eu deslocar esse delta, não é só deslocar, tem que deslocar e integrar, certo? Porque se você desloca, o que sai não é o valor do φ naquele ponto. É o valor do φ daquele ponto vezes o delta. Você integra para aquilo depois virar quanto? Virar 1, você tem o valor da função naquele ponto. Como é que se integra? Não se preocupem com isso agora, tá? Mas vocês estão entendendo que essa função, se você fizer, se você conseguir deslocar em intervalos regulares, por exemplo, você consegue fazer a amostra da função original em intervalos regulares. Você vai deslocar, integrar, deslocar, integrar, deslocar, integrar. Se, por exemplo, eu quiser pegar uma função qualquer aqui, ó, φ de t, que é uma função em tempo contínuo, aí eu pego um delta e começo a multiplicar por vários deltas aqui. E depois eu integro isso tudo, certo? Ok? Eu integro isso tudo. O que vai dar? O que vai sair? Vai sair o valor da função aqui, o valor da função aqui, o valor da função aqui. Ou seja, ele vai sair exatamente o valor da função naquele ponto onde você tem o delta, certo? Que é o φ de t grande, aí, que é a propriedade de baixo aqui que vocês estão vendo. Por isso que a gente chama de a propriedade da amostragem. Tá? É assim que se amostra um sinal. Você faz o quê? Você pega vários deltas, desloca os deltas e integra. Ah, é assim que faz? É óbvio que a gente vai fazer uma outra técnica, pessoal. Porque isso aqui é uma técnica que usa tempo contínuo. A gente tem que trabalhar em tempo discreto, etc. Mas se a gente pensar num sinal em tempo discreto, a gente faz uma coisa muito semelhante, só que em vez de ser uma integral, vai ser um somatório. Isso a gente vai ver mais tarde, tá? Mas aqui vocês já entenderam que se eu pegar a função delta, deslocar ela em qualquer intervalo, fizer uma integração dessa função com uma outra função qualquer, eu consigo descobrir o valor daquela outra função naquele ponto. Vocês entenderam isso? É uma propriedade matemática, tá? Em cima vocês acabaram de ver, aqui embaixo é a mesma coisa. Quando você fizer isso, ó, essa função aqui só existe quando o delta é delta de zero. Concordam comigo? Mas o que é delta de zero? É isso aqui valendo o quê? Valendo zero. Para isso aqui vale zero, o que vai acontecer? O t pequeno tem que ser igual ao t grande. Ou seja, aquele delta de t menos t grande só vale zero quando o t pequeno está onde? Está em t grande. E se fosse de delta de t mais t grande, valeria zero quando t pequeno é igual a menos t grande. Está dando para entender? Tá? Ou seja, essa é uma maneira inteligente de saber onde aquela função que você vai multiplicar, por exemplo, pelo delta de t, você vai conseguir extrair o valor. Por exemplo, ó, vamos fazer um exercício. Ó. Vamos supor que eu quisesse saber isso aqui. Ó. Quanto é que é o valor dessa integral? Quanto vale essa integral? Quanto vale essa integral? Ninguém respondeu, né? Vale quanto essa integral? Hein? Olha a sacanagem que o professor fez. Hein? Quanto vale essa integral? Vale x ao quadrado mais 2, né? Não falei mais nada. Agora, se aqui em vez de x ao quadrado fosse t ao quadrado, aí quanto é que vale essa integral? A pessoa sacana, hein?
Fiz de propósito, para ver se o pessoal estava prestando atenção. Vale x ao quadrado mais 2. X é uma função de t? Não. Então, x ao quadrado mais 2 você tira para fora da integral, fica integral de menos infinito a infinito de delta de t, vira quanto? Vira 1 da x ao quadrado mais 2. Mas se fosse t ao quadrado mais 2, quanto é que valeria essa integral? Hein? Vamos? É fácil. Quanto? 2. Se fosse t ao quadrado mais 2, vale 2. Certo? Por quê? Porque vai valer o valor da função x ao quadrado mais 2 em t igual a 0. Concordam comigo? Vai valer em t igual a 0. Em t igual a 0, t ao quadrado vale 0. Mais 2, 2. Certo? E essa integral aqui, quanto é que vale? Para você não ter que fazer muito pensamento. E essa aqui vale quanto? Hein? Essa vale quanto? Já falaram aí, vale 3. Por que vale 3? Porque vale a função no ponto t igual a 1. Concordam? No ponto t igual a 1. Em t igual a 1, o que vai acontecer? 1 ao quadrado mais 2 dá 3. E essa aqui? Quanto vale essa? 3 também, não é? Porque vale o valor da função em menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 2 igual a 3 também. Viram? Tá? Então, se você pegar essas funções, né, você consegue, como eu falei para vocês, pegando o delta de t, deslocando e integrando, você consegue descobrir os valores da função, né, que você quer amostrar. Por isso que a gente fala, são amostras. Concordam comigo? Se eu pegar um delta de t, né? Vocês concordam comigo? Se eu pegar uma função qualquer aqui, φ de t, multiplicar por isso aqui que eu vou colocar, ó, vários deltas aqui, ó. E depois integrar essa multiplicação, vocês concordam que eu vou obter esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto? Não é isso? Né? Porque para cada delta que fizer a integral, eu posso dividir em várias integrais, não posso? Né? Porque essa soma... O que é isso aqui? São vários deltas. Eu posso escrever esses vários deltas como vários deltas separados somados. Não consigo fazer isso? Né? Então, posso pegar o primeiro, que é em 0, e multiplicar pela função integrada, dar o valor da função em 0. Desloquei ao segundo, o valor da função em 1. Desloquei em terceiro, o valor da função em 2, assim por diante. Certo? É isso que se faz. Obviamente, quando você for fazer isso de uma maneira prática, vai ser um circuito que vai integrar. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Mas existe a matemática e existe a parte prática. Entenderam isso? Então a gente viu que realmente a função delta é usada para amostrar. Todo mundo entendeu? Só a função delta sozinha ela serve para amostrar? Não. Tem que ser a função delta e a integral. Função delta e a integral, certo? A integral da função vezes o delta. Se você pegar só a função delta, o que você obtém é a função delta multiplicada por uma constante. Que propriedade é essa? Essa aqui, ó. Se pegar só a função delta e não integrar, dá a função delta multiplicada por uma constante. Se você pegar a função delta e integrar, dá o valor da constante. Na verdade, é a função naquele ponto. Certo? Ok? Agora, olha só. A gente viu aqui que uma das formas de definir o delta é usar essa função aqui, ó. Função delta de epsilon, de t, de menos epsilon sobre 2 até mais epsilon sobre 2, com o tamanho 1 sobre epsilon, né? Essa é uma maneira de você definir, né, a função delta e fazer o epsilon tender a 0. Na verdade, tem várias formas da gente definir a função delta. Eu não vou entrar em muitos detalhes, o livro é bastante rigoroso nisso, né?
Então ele mostra, por exemplo, que tem que tomar cuidado como você define a função delta, porque tem várias funções, às vezes, que atendem, por exemplo, isso que eu falei. Como assim? Tem várias funções que atendem as seguintes coisas. Por exemplo, a função tem que ser zero para t diferente de zero, e a integral de menos infinito até mais infinito tem que ser 1, né? Que é o que ele define como a definição básica de delta, né? Aí ele mostra que isso vale para o delta, mas se você pegar o delta e a derivada do delta, eu não vou entrar nisso, mas eu posso mostrar que se eu pegar uma função que eu chamo de, sei lá, x delta de t, que é simplesmente o delta de t mais a derivada do delta de t, e eu tentar usar aquela definição inicial da integral e dos valores, você descobre que atende, né? Que o delta mais a derivada do delta teoricamente dá uma coisa que atende a derivada de delta. Então fica uma coisa estranha. Duas funções diferentes, né? Porque um é o próprio delta, outro é o delta mais a derivada. O que é a derivada do delta? Cara, o delta já é difícil de entender. Imagina a derivada do delta, né? Ok? É complicado de entender mesmo. É mais matemático a coisa, né? Mais para a gente usar só na matemática em si. Mas é uma função realmente complicada de a gente entender, de idealizar, digamos assim, né? Então, mas o que ele mostra é que matematicamente, se você usar, né, a soma do delta com a derivada dele, atende aquela característica da integral de menos infinito a mais infinito ser quanto? Ser 1, né? E atende o fato de o tempo para ter diferente de zero, ela valer 0. E aí é complicado. Então, uma das formas de definir, né, o delta de uma maneira mais, digamos, a gente chama de definição como função generalizada. Não se preocupe, eu não vou ser chato para isso não, tá? Não vou perguntar normalmente esse tipo de coisa na prova, mas isso é uma prova matemática que o livro mostra para, digamos, especificar o delta de uma maneira mais única, sem você poder ter ambiguidade. Por exemplo, ter um delta que vale delta mesmo, né, que a gente vai ver qual é a definição correta, melhor. A melhor definição de delta não é aquela que a gente deu no início, não é essa aqui. Ó. Não é essa aqui, tá? Que a gente viu, não é essa a melhor definição, tá? Essa definição, por exemplo, se eu for usar ela e pegar uma função qualquer, x delta de t, que é simplesmente o delta de t mais a derivada dele, atende aquilo lá e não é o delta, certo? Então, como é que você define? Uma das maneiras é o que eu falei, é usar a definição usando o que a gente chama de função generalizada. O que ele faz? Ele simplesmente usa uma propriedade da função delta. Essa aqui é uma propriedade que é imutável, ela funciona sempre. Qual é a propriedade? Ela vale o quê? Quanto é que vale a função delta? Vale, se você pegar a função delta, multiplicar por uma função qualquer, né, e integrar de menos infinito até mais infinito, o que que dá? Dá o valor daquela função no ponto, né, em que você tem a função delta, certo? Então ele faz isso e aí faz o seguinte, ó, ele pega, né, uma função qualquer, no caso aqui ele não explicou qual é, mas na verdade é a derivada do degrau unitário, tá? Ele primeiro faz o seguinte, ó, vamos usar isso aqui. A gente sabe que isso aqui acontece quando você tem a função delta, não é? Aí ele pega a derivada do degrau unitário. Quem é a derivada do degrau unitário? É a derivada do degrau unitário. Não vamos entrar nos detalhes agora. Mas a derivada do degrau unitário tem maior cara de função delta. Concordam comigo? Olha só. Para t menor do que zero, quanto é que vale a derivada? Vamos pegar o degrau unitário aqui só para vocês lembrarem como é que é. Ó. Isso é o u de t. Deriva ele. Para t menor do que zero, o que vai acontecer? Zero. Para t maior do que zero, vale quanto? Zero. Não, Abel, isso aqui é 1. Derivada de constante vale zero. E para t igual a zero, tende a infinito. Não tende a infinito? Isso aqui tem cara de delta. É por isso que ele usou, por causa disso, não? Ele usou por causa das propriedades mesmo do du de t dt. Quem é du de t dt? É uma derivada do degrau. Vocês lembram como é que é integral de v du?
É o V menos integral de o dV. Concorda comigo? Não é isso? Legal. Então tá, ó. Ele pegou e colocou aqui, ó. VDU, UV, menos integral de UDV. Concorda comigo? Tá certinho isso aqui? Tá. Não é isso? Para uma função qualquer. Não é? Então, olha só. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar... Isso aqui não é multiplicar, não é o φ de t, uma função qualquer, que eu não sei qual é. Não é uma função qualquer em menos infinito. Menos a função qualquer. Quanto é que vale isso aqui? Isso aqui vale u de mais infinito vezes φ de mais infinito menos u de menos infinito vezes φ de menos infinito. Concordam comigo? Não é isso que a gente faz quando a gente coloca, quando a gente integra, a gente não pega os dois valores, no mais infinito e no menos infinito? Quanto é que vale isso aqui? Quanto é que vale u de mais infinito? Quem é u? Quem é u, pessoal? Quem é u? Qual é o nome que se dá à função u? Degrau unitário. Quanto ela vale em mais infinito? 1. Então isso aqui vale φ de mais infinito. Quanto é que é isso aqui de baixo? 0, porque u de menos infinito vale quanto? 0. Isso aqui vale 0. Então isso aqui vai dar isso aqui, ó. Concordam? Só estou usando o cálculo aqui. Isso aqui. Quanto é que vale u de t filinha? Esse φ ponto é a derivada de φ de t. É o filinha de t, lá no cálculo. Certo? Quanto é que vale isso? A integral disso, de menos infinito até mais infinito. É a mesma integral de 0 até infinito, concordam? Por quê? Porque esse cara aqui, para t menor do que 0, vale quanto? 0. Para t maior do que 0, vale 1. Então isso aqui apareceu, sumiu o u de t aqui, porque ele mudou o intervalo de integração, estão vendo? Certo? Ele mudou o intervalo de integração. Mas quanto é que dá isso aqui? Qual é a integral de filinha? Teorema fundamental do cálculo. Integral da derivada é a própria função. É a própria função. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar a função de 0 até infinito. Concordam comigo? Quanto é a função de 0 até infinito? É φ de infinito menos φ de 0. O que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser, então, φ de mais infinito menos φ de 0. Quando você diminuir, vai cortar o φ de mais infinito com o φ de mais infinito. Certo? Ok? E vai ficar só o φ de 0. Então, o que eu mostrei? Eu mostrei que essa função aqui, que é a derivada do degrau em relação ao tempo, tem a mesma propriedade de quem? Do delta de t do impulso. Então, eu posso dizer que essa função é igual ao impulso. É assim que a gente define o impulso. Certo? Então, a melhor definição, a mais correta, é essa aqui, ó. É a mais simples. Como é que se define o degrau, desculpe, o impulso unitário? É a derivada do degrau. E, obviamente, a integral do impulso é o degrau. Se a derivada do degrau é o impulso, a integral do impulso é o degrau. Concordam? Sim ou não? Claro que sim. Tá? Ah, mas pode ter uma constante aí. Sim, pode ter uma constante. Tá? Claro, né? Porque a derivada de constante é nula. Certo? Ok? Poderia ter uma constante aqui. O certo aqui seria... Falei isso, mas como a integral até t, ó, então ele pode dizer que é u de t. Tá? Se fosse integral de menos infinito até mais infinito, era constante. Tá? Então essa é uma maneira inteligente de definir degrau unitário. Desculpa, impulso unitário. Fazer ele como sendo o quê? A derivada do degrau. É mais bonita essa definição. Certo? Então, beleza. Vamos começar fazendo os exemplos, tá? Eu vou deixar aqui no quadro, daqui a pouco eu resolvo, tá? Vamos tentar fazer esses aí, tá? Mostrar. O que é mostrar? É fazer os cálculos aí de modo que você chegue
no lado direito aí. Concordam? Tá? Vamos fazer. Depois eu vou fazer mais aqui. Vamos fazer exercício agora. Oi? Volto. Derivada do degrau é o impulso. Deixa eu colocar aqui, ó, para facilitar vocês, ó, o que é que vocês precisam para saber para fazer esse exercício que eu estou colocando aqui. Nesse lado aqui você precisa saber que delta de t, φ de t é igual a delta de t vezes φ de zero. Ou φ de t delta de t menos t0 é igual a φ de t0 delta de t menos t0. E aqui desse lado aqui, você só precisa saber que φ de t delta de t dt de menos infinito até mais infinito é igual a φ de zero, e integral de menos infinito até mais infinito de φ de t delta de t menos t0 dt é igual a φ de t0. Tá? São as propriedades que vocês têm que usar para poder fazer esses exercícios. Vamos fazer.
Legal, vamos lá? Fazendo devagarzinho, né? Deixa eu pegar aqui, fazendo separado para poder ter mais espaço para trabalhar. Okay. Então, o primeiro exemplo é esse aqui, né? T ao cubo mais 3, delta de T. Deixa eu pegar logo tudo isso aqui, para não ter que ficar copiando toda hora. Deixa eu selecionar tudo e levar lá para o nosso rascunho. Compartilhar. Legal. Vou colocar aqui para a gente poder fazer com mais facilidade. Então, olha só. Então, letra A aqui do primeiro, né? Letra A. Eu sei o quê? Que T3 mais 3 delta de T é igual a 3 delta de... Desculpa. É igual, é ótimo, né? Não sei nada disso, né? Eu sei que isso aqui é o quê? É o φ de T. Certo? Isso é o φ de T. É uma função de T. Eu sei que isso aqui vai valer quanto? Vai valer φ de 0 delta de T. Correto? Beleza, mas φ de 0 delta de T é igual ao quê? 0 ao cubo mais 3 delta de T. Que vai dar 3 delta de T. Todo mundo entendeu? Tá? Letra B. Letra B. Mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Só que aqui é o seguinte. Ó. Opa. Aqui é o seguinte. Só muda a forma de trabalhar, mas é seno de T ao quadrado menos π sobre 2 e multiplica a delta de T. Isso aqui vai ser o quê? O φ de T. Isso aqui vai ser φ de 0 vezes delta de T. Então, quanto é que vai ser isso? φ de 0 vai ser seno de quem? De 0 menos π sobre 2 vezes o delta, aqui eu consigo apagar sem muito problema, vezes o delta de T, né? Tudo bem? Mas quem é, né? Seno de menos π sobre 2? Menos 1, não é isso? Então isso aqui vai dar menos delta de T. Está lá em cima, ok. O outro, letra C. E elevado a menos 2t, delta de T é igual. Isso aqui vai ser quem? O φ de T. Isso aqui vai ser o φ de 0 vezes o delta de T. Vai ser o quê? E elevado a menos 2 vezes 0 vezes o delta de T. Isso aqui vai ser elevado a 0, que é igual a 1, ou seja, isso é delta de T. E, finalmente, w ao quadrado mais 1 sobre... Notem que agora a variável é w, né? W ao quadrado mais 9, que multiplica delta de w menos 1. Tá? Isso vai valer o quê? Isso vai valer o... Na verdade, aqui é o quê? É aquela função em que você pega... Ó. Na verdade, o macete, e é importante vocês verem isso, tem um macete para fazer esse tipo de exercício. Como assim macete? Eu vou mostrar. Vou até botar mais um que não está aqui. O macete é saber onde esse cara
vale 0. Onde esse cara vale 0? Quando o ômega vale quanto? 1. Então é só você pegar, né? Fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o φ de ômega, digamos assim, né? Você vai fazer o φ de ômega, onde o ômega, né? O valor do ômega é onde a função delta não é o quê? Anulada. Onde é que ela não é anulada? Em ômega igual a 1. Vezes o delta de ômega menos 1. Tá? Isso vai dar o quê? Vai dar 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 ao quadrado mais 9 vezes delta de ômega menos 1, que vai dar 2 sobre 10 vezes ômega menos 1. Tá? Tá 1/5, né? 1/5 de ômega menos 1. Vou fazer um aqui que não tá. Letra E aqui, ó. Fazer esse aqui, ó. Ômega mais 3 sobre ômega ao quadrado menos 4 vezes delta de 2, menos ômega. Quanto é que vale isso? Você colocou um menos ali. Teoricamente, para resolver esse problema da maneira complicada, eu teria que fazer uma mudança de variável, sabe, no meu esquema, dá bastante trabalho. Mas se você usar um macete, não tem como errar. Vai sempre valer o valor da função onde o ômega existe. Onde o ômega existe? Delta de 2 menos ômega. Onde ele existe? Ele existe em que ponto do eixo ômega? 2. Então, o macete é sempre usar isso. É pegar onde ele existe. Onde ele existe? Ômega igual a 2. Então, vai valer o valor da função em ômega igual a 2. Não precisa nem mudar, fazer mudança de variável. Se vocês forem ver os solutions do livro, ele faz mudança de variável. Para que isso tudo? Não precisa. Onde o delta existe? Onde é 0. Concorda? Onde é 0. Não é isso pela definição? Ele só existe em 0. Onde é 0 o delta? Quando o ômega igual a 2. Acabou. Certo? É porque o certo aí é você fazer o quê? É pegar o delta de ômega mais 2, que é simplesmente o quê? O delta de ômega aqui do lado esquerdo. Concordam comigo? O delta de ômega mais 2 é o delta de ômega no lado esquerdo, quer dizer, do meu lado esquerdo, do lado direito aí de vocês, certo? É ômega igual a menos 2, concorda? Que o delta de ômega mais 2 não é aqui? Só que não é delta de ômega mais 2, é delta de 2 menos ômega, ou seja, de menos ômega mais 2. Menos ômega mais 2, o que você tem que fazer quando você transforma ômega em menos ômega? Você inverte, você colocou o delta de ômega lá para o outro lado. Que é justamente onde o ômega vale quanto? 2. Aí você tem que fazer a mudança de variável do outro lado também, dá trabalho. Só que aí é muito mais simples fazer o quê? É simplesmente ver onde o que está dentro do delta se anula. Fala. Oi? Aí se eu substituir vai dar 5. Putz! Caramba, eu chutei aqui um valor justamente que não dá e foi mal. Pronto. Deu uma indefinição, desculpe. Deu uma indefinição. Nem vi que eu tinha visto isso. Peguei logo um valor que dá uma coisa para complicar. Sacanagem, né? Mas dá uma indefinição mesmo. Dá o valor, você pode falar, tende a infinito, nesse caso. Na verdade, fica até estranho, né? Porque tende a infinito e o ômega também tem. E o delta de ômega também tende a infinito, né? Tende a infinito ao quadrado, né? Fala. O D? Olha só, esse é fácil. Esse não tem nenhuma dificuldade. Por quê? É só usar, olha aqui, é só usar a propriedade. Que propriedade é? É essa aqui, ó. Φ de t que multiplica delta de t menos o t0, não é? É o φ de
T0, delta de T menos T0. Só que o T0 vai valer quanto nesse caso aqui no D? Vai valer 1. Certo? Então vai ser φ de 1, no caso, 1 ao quadrado mais 1, sobre 1 ao quadrado mais 9, dá 2 sobre 10. Entendeu? Isso aqui, porque isso aqui, ó, é o φ de ômega. Certo? Lembre que continua valendo o delta. Isso aqui não some. Quando é que o delta some? Só quando você integra. Quando você integra de menos infinito a mais infinito, ó, lado direito aí do problema, tá? O lado direito aí de vocês, se você integrar, aí ele some. Fica só a função. Estão vendo? Mas enquanto não integrar, ele não some. Ele continua. Tá? Ficou entendido não? Tranquilo ali? Tá? O de baixo é igualzinho. Aqui o letra E, ó, mesma coisa. Só que aqui é um pouco mais complicado, porque o cara vê aquele menos ômega, que porra é essa? Não complica, simplifica. É só saber, o delta só vai existir quando isso aqui for igual a quanto? A 0. Quando é que isso aqui é igual a 0? Quando o ômega é igual a 2. Certo? Isso aqui é igual a 0 quando o ômega é igual a 2. É só pegar essa função aqui, ômega mais 3 sobre ômega 2 menos 5, fazer o ômega igual a 2, multiplicar pelo delta de 2 menos ômega. Quanto é que vai ser essa função quando o ômega é igual a 2? Vai ser 2 mais 3 sobre 4, né? 4 menos 5. Não é isso? Que multiplica quem? Delta de 2 menos ômega. Não sumiu o delta. Quanto é que vai dar? 5 sobre menos 1, delta de 2 menos ômega. Legal? Que vai dar menos 5, né? O outro lado é quase igual. Só que aparecem as integrais de menos infinito a mais infinito. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na letra A, quanto é que vai dar isso? Isso aqui é o meu φ de t. Certo? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o meu φ de 0. Quanto é φ de 0? E elevado a menos j ômega t, quando t é igual a 0. E elevado a menos j ômega vezes... Ah, eu não sei o valor de ômega. Também não sei. Mas j ômega vezes 0 vale 0, né? Menos, né? Então isso aqui vai dar elevado a 0, que vai dar 1. Certo? Legal. Onde esse cara... O macete, né? Onde esse cara existe aqui, ó? Onde ele existe, pessoal? Delta de t menos 2. Em t igual a 2. Então é só pegar o que sobrou aqui, cosseno de πt sobre 4 dt. Fazer o quê? Fazer o cosseno de πt sobre 4, quando t vale quanto? Quanto, pessoal? 2. Né? É πt, não é isso? πt, legal. Certo? E aí, dá quanto? Cosseno de, né, de π vezes 2 sobre 4. Cosseno de π sobre 2, que é igual a... Peraí, professor, deixa eu pegar a calculadora aqui. Né? 0. Ok? Detalhe, eu falo isso para vocês, né? Algumas coisas vocês podem pegar até a calculadora, né? Mas aqueles ângulos padrões, né? Vocês têm que saber de cor, né? Então, 30, 0, 30, 60, 90 e assim por diante, né? 45, essas coisas tem que saber, né? Legal. Esse aqui, ó. Integral de menos infinito até mais infinito. De quem? De e elevado a menos 2. X menos... Quem é x? Sei lá, cara.
Sec é x, não. A integral não é em x. Se é uma integral que não é em x e tem x, vai ter que ter a resposta x. Concordam comigo? Que x vira constante aí. Tá? Isso aqui quem é? Isso aqui é o meu φ de t. Onde t vale 0. Onde delta de 2t menos t vale 0. Em t igual a? Em t igual a 2. T igual a 2. Onde delta de 2 menos t vale 0. Em t igual a 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o φ de t em t igual a 2. Que vai ser o quê? E elevado a menos 2x menos t em t igual a 2. Que vai ser igual a quanto? E elevado a menos 2x menos 2. Acabou. É isso? É. Certo? Vou botar mais um aqui para a gente finalizar. Letra D. Mais um para a gente finalizar. Vamos ver se vocês aprenderam. Vou pegar isso aqui, ó, integral de menos infinito até mais infinito de... fazer parecido com aquele ali de cima. Elevado a... menos x menos t sobre 2 delta de 3t mais 1 dt. Façam aí. Sempre o macete é fazer aquela pergunta. Que pergunta? Onde o delta de t existe? E o delta de t só existe em t igual a... Delta de t só existe em t igual a 0, né? Ok. Ou seja, o delta de t existe quando t igual a 0. Delta de alguma coisa existe quando alguma coisa igual a 0. Certo? Delta de x existe quando x igual a 0. Delta de ômega existe quando ômega igual a 0. Então, onde delta de 3t mais 1 existe? Esse é o macete. Certo? É só você desenhar. Como assim desenhar? Como é que você desenharia? Como assim desenhar? Eu vou fazer um problema aqui antes de fazer o exercício. Ó. Isso aqui, ó, é por isso que é importante aquele negócio dos desenhos, né? Olha só. Vocês lembram que o delta de t é isso? Vale 1. Vale 1. Certo? Como é que eu desenharia? Como é que eu desenharia o delta de 3t mais 1? Olha só como é que eu desenharia o delta de 3t mais 1. Qual é o primeiro passo se eu for desenhar o delta de 3t mais 1? Primeiro passo qual é? Chorar. Primeiro passo é chorar. Não. Primeiro passo é desenhar delta de t mais 1. Concordam comigo? Não é o primeiro passo? Onde é que está o delta de t mais 1? Concordam que esse é o delta de t mais 1? Não é isso? Não é o delta de t mais 1? Certo? Mas não é o delta de t mais 1 que eu quero. Eu quero o delta de 3t mais 1. O que tem que fazer para chegar em delta de 3t mais 1? O que tem que fazer? Pegar isso aqui e dividir por 3. Ou seja, onde, né, o delta de t existe? Ele existe em menos 1/3. Por isso que eu falo que é muito mais fácil você, em vez de fazer isso tudo que eu fiz aqui, fazer o que está dentro do parênteses ser igual a quanto?
Isso é igual a zero. Aí você já sabe qual é o tempo, ou qual o instante que você tem o delta valendo. Então, olha só. Quando é que vale aqui? Ó? Quando t vale quanto? Quando t vale menos 1/3. 3t mais 1 tem que ser igual a zero. O t vale menos 1/3. O que vai acontecer aqui? Quanto é que vai dar isso? Vai dar e elevado a menos x menos o que? T sobre 2. Quando t vale quanto? Menos 1/3. Isso aqui vai dar quanto? E elevado a menos x menos meio de menos 1/3. Dá? Certo? Essa é a resposta. Viram como é que é? Na verdade, esses problemas de delta, se você fizer esse macete, você acerta todos. Tá? O problema é que se você for ver os solutions, dá maior trabalho. O solution chega, olha o delta, vamos rebater, porque ele quer saber onde é que o delta existe. É muito mais fácil você pegar o que está dentro do parênteses igualar a zero. Quando você pegar o que está dentro do parênteses igualar a zero, é onde o delta existe. Naquele tempo, o delta existe. E só interessa você saber onde o delta existe. Por quê? Porque a integral, ela só vai valer, né? Só vai tirar o valor da função onde o delta existe. Onde é que o delta existe? Em t igual a menos 1/3. Entenderam? Legal? Então é isso, pessoal. Aula que vem, segunda-feira, não tem, nem quarta-feira, tá? Talvez eu coloque uma aula lá para vocês verem via vídeo, tá? Eu aviso, tá? Provavelmente fazendo exercício, alguma coisa assim para a gente poder, né? Já que não vai ser uma aula de teoria, tá? Para vocês não ficarem no vácuo durante esse tempo todo. Legal? Beleza.